Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Alves, tenho esse canal, mostro o meu dia a dia, minha rotina, né, o meu trabalho aqui na minha casa, que é interligado com o nosso açougue aqui. E você está aqui no Lar de Preciosidade. Sim, o meu lar de preciosidade, meu e seu, né? Porque vocês entram no meu lar, entram aqui para conhecer todas as minhas preciosidades, que é a minha família, minha casinha. E hoje eu fui desafiada por uma amiga aqui do YouTube, né? Cida Silva. Ela é do canal Vivendo e Aprendendo. Cida Silva, Vivendo e Aprendendo. Bom, o canal de Cida é maravilhoso. Depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês vão lá, porque Cida tá lá me desafiando com outras amigas, tá certo? Bom, o desafio foi para mim contar algo da minha vida, histórias da minha vida, não é verdade? E eu vim hoje contar algo da minha vida. Eu tenho vídeos aí abaixo que contam as histórias da minha vida, da minha infância, né? Então é histórias da nossa infância, não é, Cida? Bom, e eu queria falar para vocês, quando a gente era pequena, a gente morava no sítio e tinha uma casinha perto do sítio da gente, que era da gente também. E essa casinha, vocês vão escutar a zoada, que é o peixe que eu tô assando, tá certo? Tô fazendo almoço e gravando esse desafio. E essa casinha era lá no sítio, né, do meu pai, fazia parte do terreninho da gente, e a gente gostava muito de brincar de boneca. O que era que a gente fazia? Tinha essa casa lá desocupada, e a gente fugia e juntava as coisinhas, panelinha, né? Lá tinha fogo, a gente levava um monte de panelinha, pedia comida à minha mãe, feijão, e a gente ia cozinhar lá. E o que é que acontece, né? Foi história muito engraçada, porque ia eu, meu irmão, minha irmã e uma prima que eu tinha. E os meninos sempre queriam estar junto com a gente, e a gente não queria estar com eles, só queria as meninas junto. E eu não sei quem fez isso, até hoje eu nunca consegui descobrir, foi muito engraçado o que aconteceu. A gente tava lá cozinhando as panelinhas, né, que eu chamava panelinha, a gente tava cozinhando a comida e fazendo chá pra gente. E eu era a filha e minha irmã era a mãe, mas a minha prima. Aí elas falavam, aí a gente tava lá tudo cozinhando, tudo calada, né? E a gente tinha medo dessa casa, porque as pessoas falavam que tinha muita assombração naquela casa. E a gente, criança, acreditava, né? E a gente tava fazendo aquele chá. Aí uma hora minha irmã falou assim: e aí, você quer, minha filha, chá? Aí antes de eu responder, uma pessoa respondeu lá detrás da casa: sim, quero. Meninas, a gente quase morre de medo. A gente quase morre, a gente se encontramos num pé de parede e comecemos uma a pedir, mandar a outra e olhar o que era que estava acontecendo, o que tinha sido isso. Eu achei que era a voz do meu tio, que ele tinha ido fazer isso, que ele era muito brincalhão, né? Ele tinha uma mané grande, ele era muito brincalhão e eu sempre achei que foi ele que foi fazer isso. Eu acho, ou pode ter sido os meninos com raiva porque a gente não deixou eles ir pra lá. Eu sei que a gente juntou as panelinhas, juntamos tudo, colocamos dentro de um saco, saímos correndo, desesperada, contando pra minha mãe e meu pai, mas eles não acreditaram, viu, isso que aconteceu. Bom, e o outro caso, né, que eu vou contar pra vocês, é das dificuldades que a gente passou. E o quanto você aí do outro lado, não sei se algum jovem vai assistir esse vídeo, né? Mas o quanto as dificuldades, naquele tempo a gente não reclamava das dificuldades, a gente era satisfeito com pouco, né? Eu dou as coisas à minha filha, vejo um calçado, uma roupa, dou um, daqui a pouco ela já quer outro, não quer daquele outro mais. E veja só, quando eu morava no sítio, meu pai era bem pobrezinho, já tinha uma irmã que morava em São Paulo, que tinha condições e ajudava a gente, que é a minha irmã Socorro Alves, que vai estar aí nos comentários. Vocês procurem aí que ela tá comentando, tá certo? O vídeo. E ela quem ajudava, ela era a irmã mais rica, né, da família. Era simples, mas pra gente era a irmã mais rica, que tinha condições. E ela quem mandava roupa, quem mandava calçado, sempre mandava as coisas pra gente. E meu pai não era aposentado na época, e era uma dificuldade muito grande. A gente só calçava uma sandália por ano que meu pai dava. Era aquela sandália havaiana, né? Havaiana branca com azul. E a gente usava a sandália até dar no soladinho, até ficar azulzinha. E meu pai, eu lembro muito bem, parece ser hoje, que meu pai ia para a cidade e chegava o dia de comprar as sandálias da gente. Era 3 filhos, Nevaldo, Erivaldo e eu. E Sueli, eu, né? Aí ele trazia as sandálias havaianas, 3 sandálias.
E ele trazia pra gente, e quando ele trazia essa sandália, desculpa. É muito bom a gente participar disso, porque a gente lembra dos momentos bons. Eu não choro por lembrar desse momento porque fosse difícil, mas de saudade. Saudade. E eu lembro que ele trazia aquelas 3 sandalinhas e a gente tinha que cuidar daquelas sandalinhas. Bom, voltei. E a gente tinha que cuidar daquelas sandalinhas para passar um ano e elas não quebrar o pitoquinho. Quando quebrava o pitoquinho, a gente colocava o prego. E eu lembro que meu pai, na noite que ele trazia, a gente não dormia, sentado na beira da cama, a gente deitava e botava a cabeça assim para baixo, colocava as 2 sandalinhas de pareia e a gente ficava ali olhando para nossa sandalinha, observando como era bonita aquela sandália, sabe, preciosidade. Às vezes a gente temos tantos e achamos que não temos nada, achamos que precisamos de mais. Mas mesmo simples, o pouco é quem lhe faz feliz. Não é aquele tempo só que eu era feliz. Hoje eu sou feliz com o pouco que eu tive, com o pouco que eu consegui. Depende da visão que você está tendo das coisas. Se você olha com amor, você vai ter uma visão boa, um carinho por o que você está passando. Sabe? Eu sempre conto nas minhas experiências de vida, tem vídeo aí abaixo, que eu sempre fui satisfeita com o que eu tinha. Pois eu sei que meu pai era triste, né? Ficava triste por demorar tanto tempo, às vezes quebrava a sandália. Eu lembro, meu irmão Erivaldo Alves, eu sei que ele vai assistir esse vídeo e ele lembra que ele andava descalço, porque o meu pai não podia dar uma sandália. E nunca vi meu irmão reclamar do meu pai. Nunca vi nenhum da gente reclamar por a situação que a gente estava vivendo. A gente era grato pelo pai que a gente tinha e pela mãe que a gente tinha, a mãe batalhadora, que ia para as casas dos outros trabalhar para trazer uma sandalinha e um restinho de roupa para que a gente usasse. Tá certo? Que isso ajude você a agradecer por cada coisa que você tem. Não reclame, porque às vezes a gente reclama, mas olhe para trás, enquanto você está comendo a banana, tem muitos que estão comendo a casca. Tá certo? Preciosidade, pois essa foi uma das experiências. E Cida, muito obrigada por ter me desafiado, me ajudar a lembrar da minha infância, da minha felicidade. Mas hoje eu lembro com muito amor e muito carinho e saudade das pessoas que eu amo. Meu pai, né, minha mãe. Eu tenho minha mãe ainda, mas está um pouco longe aqui, um pouco distante. A gente está se vendo muito pouco, a gente sempre já se viu muito pouco e agora pior, não é verdade? Bom, Sueli já chorou um pouquinho, vamos rir um pouquinho, pronto. Eu lembro que a gente morava no sítio e era muito esquisito esse sítio. A gente ficava com medo de tudo. Se visse um zoológico de carro, já dizia que era o Papa Figo. Que os pais de antigamente tinham essa história de Papa Figo. Eu acho que era possível não chegar perto de ninguém, né? Que era muito perigoso. Eles diziam isso, que tinha o Papa Figo. Veja só. Aí o que acontece? Veio um homem, um andarino, né? Um andarilho, um senhor que não tinha família nem nada, chegou de repente na casa do meu tio, e meu tio acolheu esse senhor. Minha irmã Socorro vai lembrar dele. E ali tornou-se, né, ele fazendo parte da família, mas eu sempre tive medo, mas minha irmã dele. A gente nunca se confiando nele, né? Aí tinha um sítio longe, porque a gente achava ele aquele magrão, aquele estranho, a gente tinha muito medo. E meu tio deu uma casinha lá, né, desocupada para que ele morasse. E lá naquela casinha, ele deixou muito lindo, porque ele plantava feijão de corda, andu, ele tinha manga, tinha jaca, tinha pé de goiaba, que a gente ia colher goiaba lá, que a minha tia deixava. E quando esse velhinho veio cuidar, sabe o que ele fazia? Ele não dava a gente. Deixa eu ver se tem alguém ali. Bom, fui lá atender, não sei se vou começar de novo a história. Sim, tinha esse pé de goiaba. E ele não dava a gente goiaba. E a gente sempre ia lá pedir, ele dizia que não tinha goiaba. A gente arrodeava, eu dizia, olha, minha irmã, tu cai, eu veio, que eu arrudei e vou olhar se tem goiaba. Aí minha irmã ficava tapeando da porta de longe, né? Porque tinha medo de chegar perto dele. A gente, menina novinha, tinha medo. Aí eu ia lá, escondido no pé de goiaba. Subia, quando chegava, tava assim, caindo o pé de goiaba, de tanta goiaba e o chão cheio. E minha tia sabia que a gente era presepeira. Aí a gente chegava lá, eu dizia, olha, arrodeava e dizia, vem cá. Aí ela vinha e dizia, olha, o pé tá cheio, tá caindo, e o velho dá a nós.
Aí a gente já ia com as bolsas, eu enchia as bolsas, derrubava as goiabas do velho e levava os e levava as goiabas para casa para comer, mas não dizia a meu pai, senão nós levávamos uma pizza, assim como a gente pegava o milho do velho também, que o velho secava, se estragava lá e o velho não dava a gente. E meu pai era brabo, viu? Se soubesse que a gente fazia isso com o velho, a gente fazia não por necessidade, por presepada mesmo, porque a gente tinha, era porque o velho era ruim. A gente enchia a bolsa, derrubava no chão. Aí no outro dia eu ia pra casa da minha tia, né? Que eu só vivia lá, tia Dora e Mané Grande. Aí eu ia pra casa deles. Quando chegava lá, e o velho chegava, né? O velho dizia assim: eu não sei quem foi que foi lá nos pés de goiaba ontem, comeram muita goiaba e ainda derrubaram no chão, bagunçado. E eu ficava só calada lá olhando pra minha tia olhando assim. Aí quando eu saí, o velho dizia assim: a minha tia, eu tô achando que essas cabritas de José, ele chamava cabrita com a gente, eu tô achando que essas cabritas de José, eu sempre ia, botava minha irmã pra tucaiar o velho e eu carregar as goiabas dele, porque o velho era covarde, o velho era ruim, ia se perder. E eu creio que a minha tia e meu tio sabia que a gente fazia isso, porque quando o velho contava essa história, ele ficava rindo, eles dois ficavam rindo, porque sabia, né, que a gente quem fazia, eu e minha irmã, eu e Valda fazia, Erivaldo, a gente sempre ia lá, carregava as goiabas e o milho do velho. Quando o velho amadurecia o milho dele, a gente era os primeiros a comer do milho dele. E o meu tio sabia que a gente ia lá carregar o milho dele. Se um dia ele ver esse vídeo, ele vai lembrar, porque quando o velho chegava lá que contava a história pra ele já ficava rindo. Será, mas será? Oxi, de onde veio de mosca? Será, velho? Será que não foi as cabritas que eu conheço? Ele dizia assim: não sei que carregaram o meu milho. Ele falava bem assim. Eu sei que era muito engraçado, era muito divertido. A gente sempre ia à noite, mas escondido do meu pai, porque aí a gente ia assar esse milho, a gente não assava em casa não. Porque senão, olha, a chibata cortava da gente ir lá carregar o milho do velho. A gente comia o milho, assava o milho. Eu dizia a minha irmã: vai assando lá no fogão, que eu vou tucaiar se pai vem. Pra ele não ver nós comendo milho, nós lá só comendo. E muitas vezes eu dizia que era tio Mané que dava o milho a gente. E ele confirmava, viu? Ele confirmava, dizia que tinha dado o milho a gente. Pô, meus amores, foi essa história. Minhas historiezinhas que eu tinha pra contar, né? Espero que vocês gostem. Pois, Cida, não vou dar continuação ao vídeo, porque eu não sei. Tem pessoas que às vezes entram no seu cantinho, às vezes saem, né? E às vezes você tem vídeo que ela tá lá e tem vídeo que não tá, então você desafia, às vezes passa despercebido, mas pra mim foi uma honra, um carinho imenso cumprir esse desafio. Quando ela fez, eu pensei logo no meu coração, acho que nós somos uma, disse, porque quando tu falasse tuas histórias lá, amiga, eu já pensei, se ela fizesse um desafio, eu queria participar. E quando tu falou nos comentários, eu comentei lá também que queria. Demorei um pouquinho, mas comentei. Você me desculpe, preciosidade, por demorar tanto às vezes comentar lá o seu trabalho, mas eu amo tudo de paixão. Cearense, arretada e braba. Se você não fizer quando ela desafia, ó, ela fica brava. E tá certo, minha irmã. É um modo de carinho umas com as outras, não é certo? Beijo, Deus abençoe, cheirosa. E saindo daqui, Valentina Silva, vivendo e aprendendo. Mas assista todo o vídeo, tá certo?